Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Dessa vez a pauta são as quartas de final da Champions League, que a gente vai passar aqui um resumo, uma análise dos quatro jogos que tivemos aí nessa semana. E, obviamente, para falar sobre isso, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. É isso aí, a primeira perna das quartas de final já foi. A gente vai estar aqui trazendo o nosso pitaco sobre todos esses quatro jogos da maior competição de clubes do mundo. Vamos começar por ordem que aconteceram as partidas. Vamos lá. Você prefere falar primeiro de Sporting, Arsenal ou Real Madrid e Bayern de Munique? Podemos começar com o Sporting Arsenal, porque acho que não tem tanta coisa assim para comentar sobre esse jogo. Acho que Arsenal conseguiu fazer o que ele queria, né? Cozinhar, não sofrer tanta pressão, sair com um bom resultado para decidir em casa. Estava empatando até o finalzinho. Numa das últimas bolas do jogo, o Martinelli achou o Havertz um belo passe do jogador brasileiro. A gente já até criticou ele aqui em outros vídeos, principalmente quando se tratava de seleção, mas nesse jogo ele foi muito bem com essa assistência. Havertz fez um 1-0 e se com um empate o Arsenal já poderia até considerar feliz por ser muito favorito jogando na Inglaterra, levando o 1-0 de Portugal para o Emirates, praticamente sacramentou a classificação. Eu não consigo ver o Sporting em condições ideais de temperatura e pressão revertendo esse resultado. A não ser que aconteça alguma coisa que nem aconteceu no Camp Nou. Jogador expulso ali, alguma coisa nesse sentido, mas chegaremos lá. Para mim, o Arsenal já está na semifinal. Assim, tendo a concordar, mas a gente já decretou que o Sporting estava eliminado nas oitavas e depois a gente queimou a língua, né? Então é um time que mostrou que tem esse poder de reação. É óbvio que acho que os adversários nesses 2 casos não são comparáveis. Você jogar contra o Arsenal já não é fácil, precisando ainda ganhar, fazer gols. É o tipo de jogo que a equipe inglesa gosta, né. A gente sempre fala aqui que a grande força desse time do Arsenal é a defesa, que é muito forte, é um time que sofre pouquíssimos gols. Então, esse resultado dentro de casa para o Sporting, né, fora de casa para o Arsenal, é muito interessante, muito importante para os Gunners que, como você disse, não fizeram uma partida brilhante. Confesso que nesse horário estava assistindo o Real Madrid e Bayern de Munique, até porque é o jogo que passou na televisão, e eu tendo a assistir o jogo que estiver na minha TV, ao invés de buscar a pirataria para assistir o outro. Então, não vou poder fazer uma análise muito aprofundada, vou falar mais do que eu vi. E eu acho que o grande destaque para nós brasileiros talvez seja, igual você disse, o Gabriel Martinelli, que entrou durante a partida e, além da assistência, ele fez boas jogadas, trabalhou bem na ponta esquerda. É um nome que a gente imagina que vai estar na Copa do Mundo e ver ele numa crescente nesse final de temporada acho que é importante. Concordo com você, acho que não sei se é o confronto que está mais decidido, talvez, não sei. Para mim, Se a não. gente pode discutir isso mais pra frente, também acho que eu pensei, mas tem um outro aqui que a gente vai falar mais pra frente, que eu acho que talvez esteja mais difícil, mas com certeza é o que tem 2 equipes de níveis mais diferentes. Acho que a gente pode dizer assim, que há mais distância entre os 2 adversários. E eu acho que para o Sporting chegar a essa fase já é uma vitória. Ainda mais que vendeu o seu principal jogador das últimas temporadas justamente para o Arsenal. O Gyökeres, que foi aí artilheiro da liga portuguesa, por alguns anos, que agora está no Arsenal e, nesse momento, sem o seu principal jogador, o Sporting consegue chegar numa quarta de final e fazer uma boa partida contra o Arsenal, né, como se tivesse sido, humilhado e completamente dominado, até porque essa não é a característica do time da Inglaterra, mas esse gol no finalzinho eu acho que deu uma encaminhada legal já nesse confronto, mas não vou cometer o mesmo erro que a gente cometeu nas oitavas de decretar que o Sporting já está eliminado, porque o time é bastante resiliente. É só fazer um comentário que me fugiu o termo que você usou, mas que você disse que o jogo do Arsenal não foi brilhante. Não sei se foi exatamente o termo que você falou. Dominante. Dominante. A temporada do Arsenal já não é assim, né? O time.
ele tá se apegando muito mais nos resultados do que propriamente no desempenho nessa temporada. O Arsenal a gente já até comentou que já apresentou um futebol muito melhor em temporadas passadas. E nessa agora ele está se apegando muito mais no resultado, até porque tinha muita pressão em cima do trabalho do Arteta, com todos os vice-campeonatos que ele vinha conquistando. Então, acho que ele foi um pouco mais pragmático nessa temporada, que caso não ganhe, para mim não sobra nada nesse Arsenal, tá? Se o Arsenal perder a Premier League e não for campeão da Champions, é indefensável o trabalho para mim, porque em futebol apresentado, o jogo do Arsenal eu acho muito pobre. É, com certeza, é aquele negócio, né, o torcedor médio gosta de ver a equipe ganhar, mas eu acho que geralmente existe uma aceitação maior a uma eventual derrota, caso você jogue bem. Primeiro, porque é melhor de assistir, segundo, porque a tendência com você jogando bem em vários jogos é que uma hora você engate uma sequência de vitórias, porque senão não seria jogar bem. Quando você joga mal, eu acho que a obrigação do resultado fica maior, porque caso você perca, não tem nenhum ponto positivo. Você não pode nem falar que ganhou, nem que está próximo, mais próximo da vitória, porque a sua atuação foi ruim. Então eu acho que o Arsenal, realmente, o que você disse, não joga o melhor futebol da era Arteta, porque se focou muito no resultado. Se você perde esse resultado, então não sobra nada, né? Realmente, eu acho que é como você disse, lembrando que o Arsenal já está fora das 2 copas, né, já não vai ganhar. É o atual líder da Premier League, se eu não me engano, tem 6 pontos de diferença para o Manchester City, mas ainda falta um confronto direto em Manchester, e agora tem a Champions League. Então, apesar de pelo menos um título aí já está mais ou menos encaminhado para o Arsenal, a chance de não ganhar nada é real. Eu diria que é por volta de uns 20 a 30%. Só para passar informação aqui, eu olhei, são 9 pontos de distância, mas o City tem um jogo a menos, mais o confronto direto, ou seja, pode cair para 3, caso o City vença o jogo que falta e ganhe do Arsenal, no Etihad Stadium. O City que joga um futebol bem mais bonito do que o Arsenal, né? É. Isso a gente Ganhou tem a que final da afirmar. Copa da Liga recentemente. Exato. Acho que desse jogo é isso, né. É, de um jogo que a gente não prestou muita atenção, já falamos 7 minutos e meio, tá bom, né? Tá bom aí. Torcedores portugueses, torcedores do Arsenal, não nos levem a mal, mas no horário tinha simplesmente Bayern de Munique e Real Madrid. E foi uma grande partida, eu acho que tem 2 jogos dentro de um. O primeiro tempo, o Bayern de Munique dominou completamente o Real Madrid, fez os gols, conseguiu 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, podia ter saído com mais. O Real Madrid teve algumas chances, e aí eu acho que a principal diferença, se você for analisar os 90 minutos, é que de um lado tinha um bom goleiro e do outro lado tinha Manuel Neuer. Então, eh, talvez se tivesse Courtois, eu acho que pelo menos o gol do Kane não tinha levado e esse jogo estava empatado. Mas o Courtois tá machucado, tá jogando o Lunin, que é, como eu disse, um bom goleiro, campeão de Champions League, eh contra o Liverpool, né, a que o Real ganha contra o Liverpool, não me lembro do ano, o Lunin faz a campanha praticamente toda e o Courtois É, volta só pra final. foi a contra o Dortmund que isso Foi contra o aconteceu. Dortmund? Foi contra o Dortmund. Enfim, é um goleiro, confiável, bom, mas ele não é Manuel Neuer e ele não é, Thibaut Courtois. Então, apesar de ele não ser o culpado, a gente sabe que tem um outro cara que, se estivesse lá, essa partida estaria mais aberta no jogo de volta. Mas mesmo assim, eu acho que o Bayern veio para ser o Bayern de Munique, independente se a partida era no Santiago Bernabéu. Dominou o jogo, foi para cima, pressionou, continuou com seu jogo de troca de passe, de velocidade, de drible. Olise, mais uma partidaça. Harry Kane, mais um bom jogo. Luiz Dias fazendo seu gol. Primeiro tempo, eu acho que a defesa do Real Madrid foi boa. Mbappé e Vinícius Júnior conseguiram criar jogadas, mas o meio de campo, principalmente no primeiro tempo, do Real Madrid foi engolido pelo meio de campo do Bayern de Munique, que faz um gol no final do primeiro tempo. No comecinho do segundo, já no primeiro minuto, faz aquele gol para desmoralizar o adversário, né? Que é, você vai para o intervalo perdendo de 1-0, tem todo um debate com o seu treinador do que fazer para tentar buscar o empate e a virada.
e, assim, com segundos você leva o gol, leva o 2-0. Muitas equipes, eu acho que no lugar do Real Madrid, teriam dado aquela baixada de pressão, a equipe teria sentido o gol, mas não foi o que aconteceu. O Bayern recuou demais, eu acho, perdeu completamente o controle do jogo, resolveu se defender, e aí o Real Madrid cresceu na partida, parou de depender só de contra-ataques, conseguiu pressionar um pouco mais, trocar mais passes, teve boas chances para fazer gol. O Vinícius Júnior perde um gol, o Mbappé perde gol, Neuer faz defesaças, e no finalzinho consegue descontar, ainda continua vivo, né? Eu acho que a faca nesse confronto, e contra o Real Madrid isso é sempre perigoso. Vamos lá. Se a gente for falar, é curioso, né? Porque o Bayern tá vivendo drama com goleiros não faz muito tempo, né? Tava até um papo de que poderia subir um cara da base, porque os titulares estavam machucados, do time profissional, né? E voltou o Neuer para esse jogo e foi muito decisivo, assim. Mesmo já veterano, sofrendo já nas últimas temporadas dele com lesões, ele mostra porque ele é o melhor goleiro da história, né? Pelo menos essa é a minha opinião. O Neuer ele é um absurdo e fez a diferença no jogo, né? O gol que o Real Madrid faz, ele quase consegue pegar, né? A bola nem chega a balançar a rede, ela passa por um pouquinho da linha do gol. E eu concordo com você de que o Bayern foi melhor no primeiro tempo. Mas o Real Madrid teve chances para fazer gol, né? Teve uma bola do Vinícius ali que ele chuta no cantinho, o Neuer pega. O Mbappé tem uma bola cara a cara com o goleiro alemão. E assim, o Bayern foi melhor, mas também não conseguiu aproveitar a chance. Teve uma logo no começo do jogo que o Carreira salva em cima da linha. Tirando o gol do Luiz Dias, também não me lembro de nenhuma outra grande chance do Bayern, assim, muito bem destacável. No segundo tempo, já começa com um gol do Harry Kane, que concordo com você. Acho que o Courtois pegava aquela bola, mas, enfim, ele não está jogando. E acho que o Bayern tentou controlar um pouco mais o jogo ali, tocar a bola, não foi com muito ímpeto para o ataque. E nisso o Real Madrid, vendo que se levasse um 2-0 para a Alemanha seria muito complicado, se lançou ao ataque, teve boas chances. Um jogo de muitas finalizações, foram 40 somando os dois times. Então, mostrando que o poder ofensivo, que o Real Madrid, mesmo numa fase irregular, tem jogadores que podem ser importantes ali na frente. O Mbappé, o Vinícius, o próprio Valverde, jogadores que têm capacidade ofensiva muito grande. O Bayern de Munique, como time, ele é melhor e as peças individuais no ataque também são muito boas. Talvez seja vantagem para o time de Munique. O Olise, assim, espetacular a partida dele, está jogando muita bola desde que chegou no Bayern de Munique. E o Carreiras, assim, ele teve 90 minutos para entender que ele não tinha que dar o bote. E ele não conseguiu entender isso. Toda jogada que ele vê, ele tentava roubar a bola e o Olise passava fácil. Então, a marcação do Real Madrid ali por aquele lado também estava um pouco desatenta para mim. E acho que o Bayern a gente já falou aqui antes de que o Bayern era mais time, mas que tinha que respeitar o Real Madrid. Acredito que agora eles são favoritos, mas o time do Real tem peças para machucar o Bayern de Munique na Alemanha. Não pode ser visto esse jogo como uma parada resolvida. E só mais uma coisa para comentar, que viralizou nas redes sociais o vídeo do jogo de 2024, da semifinal, onde o Kimmich vai entregar a bola para o Vinícius Júnior e ele joga a bola no chão duas vezes. No finalzinho do jogo, o Olise fingiu que ia bater um lateral e jogou a bola no chão, deixando para o Stanisic. E no fundo dá para ver o Vinícius Júnior reclamando que eles estão gastando tempo, que estão fazendo cera. Assim, né? Dia da caça e dia do caçador. O Vinícius Júnior entendeu essa máxima aí. Eu acho que nesse lance o Vinícius está pedindo reversão do lateral, porque o Oliveira não é que ele solta a bola, ele bate no lateral para baixo, né, que não passa da linha. Então, pela regra ele poderia repetir o lateral, mas eu acho que o Vinícius estava pedindo era uma reversão naquele lance. Porque o Oliveira realmente ele faz a mecânica toda de bater o lateral, né, só que ele bate no próprio pé, Ele faz um praticamente. fake, né? Tipo, ó, vou bater ou não vou, É, não? bater, tum, para baixo. Então, é o que você disse, o Bayern foi melhor na partida no primeiro tempo, e mesmo assim, quando era o domínio completo do Bayern, o Real Madrid conseguiu criar chances sem estar jogando bem.
Então é um time extremamente perigoso. No segundo tempo, o Vinícius entrou mais no jogo, conseguiu ganhar, algumas jogadas pela ponta esquerda, driblou e entrou na área, tentou cruzamentos, mas ficou meio isolado ali, tinha hora que estava ele contra 3 para tentar o drible. Então, assim, eu acho que continua sendo um time extremamente perigoso. É o que a gente falou no vídeo de prévia dos confrontos, né. O Bayern é hoje o melhor time da Europa, só que contra o Real Madrid na Champions League você não pode bobear. Eu acho que o Bayern deu uma bobeada aí nesse primeiro jogo e o Neuer salvou. Vamos ver qual que vai ser o roteiro para o segundo jogo, porque, sim, o Bayern continua favorito, mas Real Madrid é o Real Madrid, não tem nada definido nesse confronto. É, Talvez seja e o menos definido de todos. eu também acho. E um pouco mais sobre o Neuer, eu acho que também a presença dele, a liderança, a experiência, pode pesar muito nesse sentido, porque ele é um jogador que já enfrentou o Real Madrid várias vezes na Champions, né? Então, às vezes, você pega uns caras ali que estão mais jovens ali, que não passaram por esses momentos, tipo o Molizé da vida. É a primeira vez que ele está enfrentando o Real. Outros jogadores, o Neuer pode pensar e falar: não, gente, calma. A gente ganhou na Espanha, é um baita de um resultado, mas não tem nada garantido. A gente tem que chegar lá em Munique e fazer o nosso. E o Bayern é um time muito sério, a gente já destacou isso aqui várias vezes. Então, e acho que o Neuer representa isso muito bem. Ele é o capitão, ele é uma liderança, uma referência. Então, imagino que o Bayern vai jogar com a máxima seriedade possível. Se faz isso contar 6-1 no agregado, quando estava contra a Atalanta, não 2-1 contra o Real Madrid, um jogo que ainda está em aberto, que eles podem tentar dar uma relaxada, né? Tem que jogar no 120, no 220 de novo, porque Real Madrid tem possibilidade de machucar o Bayern. Com certeza. E a gente destacou o jogo do Olise, mas assim, individualmente, talvez a melhor partida dessas quartas de final veio de um jogador que não ganhou, porque o que Lamine Yamal fez contra a defesa do Atlético de Madrid deu dó dele de estar tão sozinho nesse ataque, porque assim, uma partidaça, o Barça, assim, esse jogo começa bastante aberto. Primeiros 10 minutos, os 2 times criaram boas oportunidades, podiam ter feito o gol, ninguém conseguiu concluir as chances, mas depois o Barcelona domina completamente o jogo, só o Barcelona tem a bola. Tem o Lamine Yamal, acho que tem umas 3 jogadas que ele estava cercado por 4 jogadores, ele sozinho, e ele consegue driblar os 4. Assim, a partida dele foi um absurdo, encontrou passes, deu um gol pro, se eu não me engano, era o Rashford que faz o gol, mas estava impedido ainda no primeiro tempo. Mas assim, uma partidaça dele, não dá para reclamar de nada. O Barcelona que jogou sem o Rafinha, que é geralmente o jogador mais decisivo do time na Champions League, mas assim, Yamal, como eu disse, talvez a melhor atuação individual das quartas de final da Champions. Mas o Barcelona bobeou, não conseguiu concluir as chances que teve no primeiro tempo em gol. E aí no finalzinho do primeiro tempo, primeiro contra-ataque praticamente que o Atlético de Madrid consegue puxar, o Cubarsí faz uma falta quando o jogador do Real Madrid do Atlético de Madrid ia sair cara a cara com o goleiro. Eu acho um cartão vermelho um pouco duvidoso, porque o Simeone não tinha o domínio da bola, né, pra quem não viu o lance, o Simeone tá correndo na frente, o Cubarsí tá atrás, ele é lançado, só que a bola passa entre os 2, atrás do atacante do Atlético de Madrid. E aí o Simeone ele dá uma atrasada na passada para tentar pegar a bola, e nisso o Cubarsí tá vindo e chega com tudo e derruba o jogador do Atlético que não tinha o domínio da bola. Mas assim, a bola estava passando e teoricamente ia ficar mais pro atacante do que pro zagueiro. O juiz no primeiro momento dá um amarelo e depois ele vai ao VAR e aí expulsa. Nessa falta, o Julian Álvares faz um golaço. Então, você tem um jogador expulso e logo em seguida leva um gol, aos 44 do primeiro tempo, já dá aquela baqueada, mas o Barcelona volta bem para o segundo tempo, mesmo com o jogador a menos, continua no controle, continua tendo posse de bola, continua criando chances. O Atlético de Madrid, para mim, até recuou demais nessa hora, para quem estava com um jogador a mais, era a oportunidade de matar o jogo já nesse primeiro confronto. Preferiu ser um pouco mais conservador e no final se pagou.
porque de novo no primeiro ataque que eles tiveram na metade do segundo tempo, puxaram um contra-ataque, a bola encontrou o centroavante, o Sorloth, que tinha acabado de entrar no jogo, 2-0. E aí, depois disso, o Barcelona até teve algumas chances, mas, o Atlético de Madrid conseguiu se defender bem e sai do Camp Nou com uma baita vantagem que eu acho que poucas pessoas esperavam. É, sim, talvez ali junto com Bayern e Real era o confronto mais equilibrado das quartas de final. O Eles fizeram um confronto na Copa do Rei, que foi, assim, um jogo duríssimo. O Atlético de Madrid ganha de 4-0 no Metropolitano, o Barcelona faz 3 no Camp Nou e o Atlético acaba passando. E acho que, assim, no primeiro tempo, que nem você destacou, os times estavam tendo chances, os dois, mas o Barcelona já era melhor. Sim, estava jogando mais bola, estava conseguindo chegar mais ao ataque. Tem o gol anulado por impedimento e bem anulado. O Yamal estava um pouquinho na frente. E, assim, esse lance do Cubarsí é impressionante como o Barcelona na Champions a lei de Murphy é aplicada com muita frequência, né? Tipo, tudo que pode dar errado para o Barcelona vai acontecer. É aquela coisa, o zagueiro não foi nem para fazer a falta, mas o jogador do Atlético ele vai dar uma atrasada para dominar a bola, o do Barcelona atropela ele, o juiz expulsou, considerou uma chance clara de gol. Acho que ele é mais a interpretação, né? Talvez o VAR não devesse ter chamado, porque o juiz no campo deu um cartão amarelo, mas, assim, ele estava indo em direção à área, vem, acho que eles entenderam como um erro claro e mudaram a decisão. E no lance seguinte tem o gol de falta, né? Nem como assim, não vou fazer a falta para evitar tomar o gol. Tomou o gol igual, assim. Eu não digo nem que foi esse o pensamento do zagueiro, que eu acho que ele cometeu a falta meio que sem querer. Ele estava na corrida e atropelou o atacante do Atlético. E assim, o time do Simeone ele tem uma alergia ao protagonismo que é inacreditável, cara. Você tá ganhando o jogo com um a mais. Sim, o Barcelona ele é um time melhor, mas o Atlético de Madrid é um bom time, é muito bom time, tem boas peças e poderia ter saído do Camp Nou com a classificação já garantida. Poderia ter feito o terceiro, quem sabe o quarto, mas eles preferiram se fechar, não dar o espaço para o Barcelona e não dá para dizer que a estratégia deu errado, porque o time conseguiu fazer o 2-0. Vai decidir em casa com uma boa vantagem. Mas se a gente for ver o que o Barcelona jogou nessa primeira partida, é plenamente possível a gente imaginar que eles consigam meter 2-0 no Atlético de Madrid. Porque o Barcelona jogou bem, criou oportunidades, teve chance para fazer gol. O Yamal, assim, é muito liso, assim, não tem como parar esse cara, é impressionante. O Rashford perdeu chances que não se pode perder num jogo desse tamanho. E só você comentou o lance polêmico de arbitragem na expulsão. Tem outro que está sendo muito discutido, que a gente já viu acontecer recentemente, que é o goleiro, ele toca a bola pro zagueiro, ele para com a mão para ajeitar como se fosse para bater o tiro de meta de verdade. Os jogadores do Barcelona reclamaram que nesse toque do goleiro a bola já estava em jogo, o zagueiro botou a mão na bola, deveria ter sido pênalti. E eu acho que os árbitros da UEFA, eles sabem que assim, é tão ridículo esse pênalti que eu tenho vergonha de marcar. Não tem outra explicação, porque já aconteceu com o Arsenal, aconteceu agora de novo. Então, assim, é bizarro. Se a gente for ver a letra fria da lei, deveria ter sido marcado pênalti. Mas o juiz não marcou, o VAR não interviu e, na minha opinião, errou a arbitragem. Mas para mim, a avaliação do jogo é isso. O Atlético de Madrid sai com uma bela de uma vantagem, mas o futebol do Barcelona mostra que é difícil, mas não é impossível na semana que vem. Exato, eu acho que não cabe ao árbitro julgar quão idiota é o atleta do outro time. Pra mim, o cara bate o tiro de meta e o imbecil pega com a mão na bola. É pênalti. Tinha que ser pênalti 100% das vezes. É óbvio que vão falar de outros lances, igual você disse. Acho que foi temporada passada, ou nessa mesmo, que teve, uma jogada parecida e o árbitro também não deu. E tem até áudio do árbitro explicando dentro do jogo para os jogadores que estavam pedindo isso, não nesse jogo, né, no jogo anterior do Arsenal que você disse. Fala: "Não, é bobagem, não sei o quê". Mas assim, independente de qualquer coisa, é pênalti e deveria ter sido marcado. E eu acho que Só, enquanto não começarem a marcar, vão continuar sendo idiotas. um parênteses aqui, conselho para zagueirada.
Ajeita a bola com o pé, pra não correr o Exato. risco, tá? Ou o goleiro manda a bola para o zagueiro com a mão, pra não dar a dúvida de se ele tá batendo Exatamente. tiro de meta ou não. Mas assim, eu acho que mais uma vez, o Barcelona é punido por não ter grandes zagueiros, né, porque você comentou que parece que tudo dá errado para o Barça na Champions, mas é porque é um time extremamente ofensivo, com muito talento do meio para frente, mas que a gente sabe que está quebrado financeiramente, e os talentos do meio, do ataque e do meio de campo, a maioria ou já estavam lá ou são da base. Mas a base do Barcelona não forma grandes defensores. Então a gente tem, todo ano, zagueiros do Barcelona fazendo cagada na Champions League. E é uma coisa você fazer uma cagada aqui e outra ali, na fase de grupos, na 16avos, nas oitavas, no Campeonato Espanhol, com seu time ganhando de 4 ou 5-0. Aí você pode, ninguém vai lembrar. Mas quando a coisa aperta, sabe? Cubarsi, Gerard Martin, esse tipo de cara, eles têm, é, assim, eles têm atrapalhado. Essa é a grande verdade. O Barcelona hoje foi com uma linha de defesa Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Cancelo. Koundé é bom jogador. O Cancelo já foi um grande lateral e mesmo no seu tempo, de auge, nunca foi um grande defensor. Na Juventus, inclusive, ele jogava de meia direita muitas vezes. Aí no Manchester City ele vai para a lateral esquerda. Ele é, para mim, o que acusam o Trent Alexander-Arnold de ser. Eu acho que o Cancelo é mais, inclusive, mas assim. E aí entra o Araújo depois, que já foi um grande zagueiro, mas tem muito tempo que não está nessa prateleira. E eu acho que a grande verdade é que enquanto o Barcelona não investir na defesa, vai continuar tendo que golear todo mundo, se quiser ganhar nesse momento, porque a defesa sempre entrega 1 ou 2 gols para o adversário. Não tem dinheiro para contratar, ou vende jogadores e contrata zagueiro, ou forma alguém na base competente o suficiente para esse tipo de situação. Até agora não conseguiu nenhum dos 2. Você citou o Araújo, ele já foi até vilão em outras oportunidades aí em Champions League, inclusive em situações muito parecidas com a expulsão de hoje, 2 anos atrás contra o PSG. Eu acho que o Barsi bom zagueiro, tipo, ele é muito novo, ele tem muito a evoluir, mas ele já é um bom zagueiro. Talvez não seja um grande, um excepcional zagueiro, mas acho que hoje ele é um bom zagueiro, ele é o melhor zagueiro do Barcelona. Deu azar no lance de hoje, não recrimino ele, não falo, não, ele é o culpado pela derrota, eu não consigo ver assim, até porque tem discussão sobre o cartão vermelho, né? Então é um lance sim. Mas concordo de que o Barcelona na defesa tem poucos investimentos. Tinha, tem o Christensen no elenco, que é um zagueiro ali que tem suas limitações. Temporada passada tinha o Inigo Martinez, que já era um jogador mais veterano e foi muito bem, tá? Diga-se de passagem, naquele time ele era muito bom. Ali uma experiência para uma defesa mais jovem, com o Baldé, com o Cubarsi. Então era um cara que dava ali um pouco mais de experiência para aquela defesa. O Barcelona decidiu seguir em frente, não renovar com ele. Mas agora com essa roda começando a gerar, o Barcelona voltando a ter mais dinheiro, tem a volta do Camp Nou agora já, eu imagino que a defesa deve ser um setor primordial para reforçar. Inclusive, tem papo do Barcelona ir atrás do Bastoni, que eu acho um baita de um zagueiro. Se chegar, acho que iria subir o nível da defesa do Barcelona consideravelmente. Uma dupla ele com o Barci seria fenomenal. O Cubarsí, ele realmente é bom, mas ele tem 19 anos de idade, né. Eu acho que falta experiência, falta cacuete em alguns momentos. O Bastoni com certeza chegaria para agregar. E mesmo a defesa, temporada passada, como você disse, que era melhor do que essa, mas, o Inigo Martinez é melhor do que o Gerard Martin hoje. Quando foi eliminado para a Inter de Milão, tomou 7 gols. É um 3-3 e um 4-3, tomando gol no finalzinho e, assim, a verdade é que você não vai ganhar a Champions League se você ficar tomando 2, 3 gols todo jogo. E você não vai conseguir encontrar 4, toda a partida. Não foi o caso hoje, tomou 2-0 de um time que atacou 4 vezes, sabe. Então, falta zagueiro para o Barcelona se quiser disputar esse título, essa é a verdade. Exato. E o Atlético de Madrid fica mais perto,
mais uma vez de eliminar o Barcelona na Champions League. Já se encontraram 2 vezes e nas 2 vezes deu o Atlético. Tá bem perto de, pela terceira vez, isso acontecer. Mas como eu disse, não tem nada definido. É, a partida está aberta. Acho que o Barcelona é plenamente capaz de fazer 2 ou mais gols. A questão é se a defesa vai conseguir segurar. Por último, Matheus, mas não menos importante, aproveitando aí a sua camiseta. Eu acho menos importante sim, tá? Para mim a gente pode encerrar aqui agora. Então é isso, galera. A gente agradece todo mundo que chegou até aqui. Quem quiser ver o Matheus xingar o Liverpool, fica mais um pouquinho. Quem não quiser, se inscreve, deixa seu like, comenta. Mas, Matheus, a palavra é sua. O palco é meu? O palco é seu. Tipo assim, vou até dar uma conferida aqui, pegar o celular, porque eu estava conversando com um amigo meu durante o jogo, se tiver alguém aqui do meu trabalho, estava com toda a responsabilidade, sim, estava, eh, comentando Focado. ali, rapidinho, focado. Ó, tô pegando a hora que eu mandei a mensagem para ele. Cadê? Calma. Tá aqui, ó. O jogo começou 4 horas. 4h13 eu mandei, acabou. Foi quando o PSG abriu o placar. Adriano, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo e diga é verdade, que é o amigo que eu tô falando, que eu mandei a mensagem. E assim, foi muito parecido em termos de jogo com o que aconteceu na temporada passada, onde o Liverpool ganhou por 1-0 na França, mas o PSG amassou o Liverpool. O Alisson fez a melhor partida da carreira dele até aqui. E assim, o roteiro foi muito parecido. O PSG senhor do jogo, o Liverpool não oferecendo nenhuma resistência. A diferença é que hoje o PSG conseguiu fazer os gols. Abriu o placar muito cedo, com 10 minutos de jogo. O Doué recebe uma bola na ponta da área, ali pelo lado esquerdo. Tem 3 jogadores do Liverpool perto dele, mas nenhum faz questão ali de pressionar, de tentar chegar um pouco mais, incomodar. Ele ajeita, chuta, a bola desvia, encobre uma Mamardashvili, que assim, não acho falha, mas assim como nós falamos na questão Lunin Courtois, eu acho que o Alisson poderia ter defendido aquela bola. Então fica essa questão. Não que fosse mudar o preço do dólar, tá? Acho que o Liverpool ia perder de qualquer jeito. Se não faz isso, faria depois logo. E assim, o Liverpool até tentou em algum momento incomodar, subir um pouco a linha, mas um time muito perdido, sem ideias do que fazer. E aí tá na conta do Slot também, porque ele mudou a formação do time para uma que o Liverpool não joga tem uns 10 anos, no mínimo, que é jogar com 3 zagueiros. Ele bota o Joe Gomes para fazer a linha da zaga, o Frimpong na ala direita, o Kerkers na ala esquerda. E assim, não deu certo. E o jogo mostrou a diferença dos times enquanto times mesmo, enquanto conjunto, enquanto coletivo. O placar ainda saiu até barato para o Liverpool, tá? O PSG meteu bola na trave, teve pênalti que foi pro VAR, o juiz anulou. Teve outro pênalti que poderia ter sido revisado, que o Konaté empurra o Nuno Mendes dentro da área e o juiz não foi nem revisar, mas talvez um árbitro mais rigoroso marcaria esse pênalti. O Mamardashvili teve que fazer algumas boas defesas. E assim, as substituições que o Liverpool faz no meio do jogo, assim, ele colocou o Isaac, cara. O Isaac quebrou a perna no final de dezembro. Ele não tinha jogado um jogo até agora. Ele literalmente não tocou na bola. Por que você colocou o Isaac? Tipo assim, ele tava sem ritmo, o time tava uma bagunça, o PSG é um baita de um adversário. Era óbvio que ele não ia conseguir arrumar nada. Se fizesse, seria um milagre. Porque, assim, é uma coisa muito difícil. Um jogador ter uma lesão que aqui ele teve, fraturou a fíbula, se eu não estou enganado, e já conseguiu, logo no primeiro jogo, já tá jogando bem. Então, assim, o Liverpool tá eliminado da Champions League, não tenho nenhum medo de falar isso. O Liverpool não vai reverter esse placar contra o PSG em Anfield. Muito provavelmente ficará fora da próxima Champions League, porque o time não está ganhando de ninguém e precisa marcar pontos na Premier League se quiser ganhar. A tabela do Liverpool na reta final é duríssima, tá? Pega ainda o
terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo ainda. São todos os times que estão ali perto dele na tabela. Então, não é fácil a campanha do Liverpool se quiser vaga na próxima Champions League. E eu acho que todo mundo tem culpa nesse cenário do Liverpool. Tá sendo muito caindo em cima do slot, mas eu acho que ele tem culpa bastante. Os jogadores também têm culpa. A diretoria também tem culpa. E o PSG não tem nada a ver com isso. Foi para cima e fez um placar que ficou até barato, porque apresentaram em campo. Foi 75% de posse de bola PSG, 20 finalizações a 3, o Liverpool não chutou uma bola no gol. Então, assim, foi um vareio. E se fosse o 4-0 que foi naquele vídeo que a gente gravou de City e Liverpool, não seria nenhum absurdo. Inclusive eu acho que a gente fala naquele vídeo que o Liverpool essa temporada não tem o menor poder de reação. É um time que quando começa perdendo, parece que todo mundo desiste e fala: Aqui a gente já fez o nosso, tentamos, não dá mais". Então realmente é difícil de acreditar que o time vai ter, ah, o a resiliência de tentar virar essa série contra o atual campeão da Champions League, que é uma equipe fortíssima, como você disse. E assim, eh, a gente até comentou, não lembro se está em vídeo ou a gente estava falando em off, que esse jogo do PSG, se o PSG faz o primeiro gol dentro dos primeiros 15 minutos, que a gente esperava uma goleada justamente por essa questão psicológica da equipe do Liverpool, que é muito fraca nesse quesito. Então acabou que sair com só 2-0 talvez tenha sido até bom para o time, para o que a gente esperava e para o que se desenhou na partida, né. Como você disse, o PSG teve chance sim de ampliar e matar de vez qualquer chance do time inglês virar. Acaba que por ser 2-0 ainda existe um sonho distante que alguém pode ter, apesar de que pela sua cara e pelo que o Liverpool apresentou na temporada inteira, é difícil de acreditar que vai conseguir. E eu acho que o outro destaque importante aqui, que a gente pode falar dessa partida, é, assim, quanto tempo tinha que Mohamed Salah estava à disposição para jogar uma partida de Champions League e ele simplesmente passa 90 minutos no banco. Ele foi reserva por opção técnica e não entrou no jogo por opção técnica. Então, é como você disse, entrou o Isaac, que não jogava bola há meses, entraram, eh, jogador de 18 anos de idade, entrou lateral esquerdo reserva, entrou o Curtis Jones e entrou o Gakpo, e o Salah, que é bom, continuou no banco. É, mas assim, alguém achava que o Salah ia fazer alguma coisa, ia mudar o panorama do jogo? Na boa. A temporada do Salah é fraca, como a do Liverpool inteiro. Então, assim, é estranho ver ele no banco? É, porque a gente se acostumou a ver ele sendo o protagonista, levando o Liverpool longe, seja em disputas de títulos ingleses, seja na Champions League. Mas fato é que, inclusive, eu tô com a camisa que, para mim, é a da melhor temporada do Salah, que é justamente a da estreia dele. O que ele faz naquela temporada é um absurdo. E Mas foi a passada? eu acho que talvez a da estreia foi mais mágica, assim, ele tinha mais explosão, um drible melhor, mas em números talvez a da passada tenha sido melhor. Apesar de que a primeira dele também é absurda, ele faz 32 gols na Premier League, mas é um bom debate, não dá discussão. E, assim, hoje ele já é um jogador que não tem mais a mesma velocidade, que, assim, ele joga pelo lado direito. Contra o Nuno Mendes ali, arrumar alguma coisa, se conseguisse passar, tinha um pátio ali. Então era complicado para ele. O time tá muito bagunçado também. Então, estranho, mas para quem tá acompanhando a temporada do Liverpool, você fala: "Ah, o Salah ficou no banco". Você olha, sim, tá. Se ele tivesse em campo, não ia mudar muita coisa, não. Ainda bem que ficou no banco, né. Esse é o É, sentimento. senão poderia, tá as imagens com, tipo, ó, ele com a camisa no rosto, assim, tampando, tentando colocar o enfoque nele da derrota, né, por ser o rosto, o nome do time. Então, acho que com ele no banco as críticas caem mais em cima do slot, talvez. Mas será que você vai acreditar na mística de botar o Isaac, né, não compensa mais se você vai acreditar em poderes sobrenaturais, coloca o Salah pelo menos, que jogou partidas mesmo que mal,
do que um cara que não jogou partidas? Você n sabe, se não é cara, não é performance, não é desempenho, não é nada, se é mística, simplesmente, você tá acreditando, põe o Salah. Pelo menos ele tá conseguindo É, andar há mais de 2 meses. mas é que tá, se perguntar para o Slot por que que ele fez isso, no fundo ele não sabe. Ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo nessa altura do campeonato. E assim, manda embora. Cara, vai trazer quem? Quem que vai pegar essa barca aí faltando 7 jogos para acabar a temporada? É difícil. Projeto Xabi Alonso. O Xabi Alonso iria se arriscar, tipo, a ficar marcado ali. Tudo bem que não seria culpa dele, assim, todo mundo iria entrar nesse consenso, mas ele A entra, cara é a dele no final, né. não consegue a vaga para a Champions League. Já fica ali uma situação um pouco chata. Então, é aquele sentimento duplo, de demitir logo para querer ver o cara embora, ver o cara longe, ou de deixar até o final, que seja o que acontecer, a culpa é dele, assim, o responsável maior é ele. E eu citei 3 dos 3 responsáveis, né, diretoria, treinador e elenco. Eu acho que talvez os menos culpados são os próprios jogadores, apesar de que eu concordo de que eles poderiam, eh, ter um pouco mais de intensidade nos jogos. Mas não sei até que ponto o time está sendo bem treinado, né, ou está sendo treinado. E sobre a diretoria, eu estava pensando aqui ao longo do dia, dessa semana entre City e PSG, quando o Klopp fala que vai embora, eles chamam esse pessoal para escolher um novo treinador. Primeira opção deles foi o Xabi Alonso, que assim, era uma escolha óbvia, o cara era a sensação, já tinha jogado no Liverpool, tinha história, tinha um carinho da torcida, era um nome óbvio. Preferiu ficar no Leverkusen. Segundo nome que eles foram atrás, Rubem Amorim. Fez um trabalho horroroso no Manchester United. Quase fechou com o Liverpool antes. E trouxeram o Slot, que ganhou a Premier League. Acho que isso foi um feito muito bom. Mas essa segunda temporada dele, eu acho que apaga já a primeira boa temporada que ele fez. E se for um pouco mais crítico, ele fez um primeiro semestre muito bom de temporada, porque no segundo semestre ele já dá uma decaída. Que nem eu citei aqui, o jogo contra o PSG foi muito ruim. Na Premier League, nos jogos na reta final, é com vitórias arrancadas no fim, jogos difíceis, jogos apertados. E ouvi um comentário que a cada dia eu concordo mais. O Arne Slot é o Brandon Rodgers sem o escorregão. A pontuação dele na Premier League, de 24 a 25, e do Brandon Rodgers em 13 a 14, é exatamente a mesma: 84 pontos. E nessa temporada é a que o Liverpool mais perdeu partidas desde a temporada 14-15, que é a sequente do Brandon Rodgers com aquela temporada. E todos nós sabemos como terminou o ex-técnico do Liverpool. Talvez o Slot esteja seguindo pelo mesmo caminho. E, sinceramente, se eu sou o Liverpool, 3-0 aí, não entrar em campo, se bobear, se jogar, é capaz do PSG fazer mais, tá? É, eu acho que a situação tá dura, talvez essa seja a quarta de final que está mais decidida, justamente pelo que vem apresentando os 2 times, né, o PSG continua sendo um timaço, a gente falou pouco aqui, mas é porque não tem muito mais do que falar desse time do PSG. Os caras são simplesmente, assim, coletivamente e individualmente acima do Liverpool. O Liverpool da temporada passada, que foi campeão inglês, foi amassado por esse PSG, como você disse, e não vai ser esse Liverpool de agora jogando tão mal que vai conseguir alguma coisa melhor contra esse adversário. E eu concordo também quando você diz que essa temporada do Arne Slot parece que apaga a anterior, porque a narrativa hoje é que o Arne Slot veio, se aproveitou do bom trabalho do Klopp para ganhar a primeira vez, na primeira temporada, e na segunda, quando ele tem que mudar algumas coisas, quando chegam novas peças que ele pede, coisas assim, e aí desanda de vez. Então eu acho que quando ele for mandado embora no final da temporada, que eu acho que vai ser, a não ser que aconteça algo completamente fora da curva, ele vire esse confronto com o PSG e ganhe a Champions, ou algo do tipo, eu acho que muito vai se falar que, ele deu sorte, entre aspas, de pegar o trabalho do Klopp que já estava feito, foi competente o suficiente para ganhar com aquilo e depois, quando dependeu dele, perdeu.
Mas sobre a Champions League e trazer um novo treinador, eu acho que é importante também falar que, nesse momento, o Liverpool está dentro da zona de classificação para a Champions. É o quinto colocado, um ponto na frente do Chelsea. O Chelsea, nesse momento, está indo para a Europa League. Então, como você disse, é uma tabela difícil. Se perde e cai fora, a culpa é do Slot. Se chega um novo treinador que eles acreditam que é o nome para o projeto futuro e acaba perdendo e cai fora, vão falar: "Nó, quando ele chegou, estava na Champions, então saiu por culpa dele". E aí já vai ficar com essa mancha. Então eu acho que deixa o slot lá, deixa arder. Se quisesse mandar embora, tinha que ter mandado antes. Agora deixa até o final e traz um novo treinador para o projeto no meio do ano. É, eu tendo a concordar com essa ideia. E só um último comentário aqui para fechar, que você disse, que a gente comentou, não sabe se foi no vídeo ou se foi quando já tinha acabado a gravação, de que se o PSG fizesse um gol cedo, a probabilidade de ser goleada era gigante. E assim, o massacre aconteceu. Só que o PSG não fez o gol, mas a superioridade foi toda mostrada em campo. O PSG foi muito melhor. Então acho que é isso, né? Falamos aqui, faremos vídeos falando dos próximos jogos da quarta de final. Com certeza faremos o vídeo de pós quarta de final. Talvez a gente também faça aí um vídeo pré do segundo jogo de todos esses confrontos. Deixe aí nos comentários se vocês querem esse conteúdo, né, se vocês estão gostando, comenta se você concorda com a gente, se você discorda, quais desses jogos você acha que já está encaminhado, qual ainda está aberto. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente vai continuar falando da Champions League aí até o final, até a gente saber o campeão. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo e vários outros assuntos aí do mundo do futebol. Se inscreve para não perder esses conteúdos que a gente vai fazer aí. Também acompanhe os vídeos antigos do canal. Às vezes um assunto que você está pensando a gente até falou. Deixe seu like, apoie aí o nosso conteúdo, mostre que você está gostando dos vídeos que a gente está produzindo. E indique esse vídeo também para um amigo, para um familiar, para alguém do seu trabalho, alguém que, assim como o Matheus, estava trabalhando no horário dos jogos, mas que não conseguiu assistir as partidas, né? Não teve essa segunda telinha aí que o Matheus conseguiu implementar no trabalho dele. Indica para o seu crush também, puxa assunto. Ah, você viu como está a situação do Liverpool sem Alisson e com Mamardashvili? Olha o que esses caras ali falaram. Então é isso. Mande esse vídeo para várias pessoas para que nossa palavra e o nosso conteúdo se espalhe cada vez mais. A gente agradece a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. É isso, um abraço e até a próxima. Valeu!